Bem-vindos a mais um IA Trendcast. Estamos aqui hoje com o Iago Maciel, que é um empreendedor e líder de produto que atualmente está no Vale do Silício. Ele é natural de Recife, cresceu muito rápido como um jovem executivo, alcançando cargos de direção em empresas como Ambev e Exa, e aí decidiu deixar o mundo corporativo para estudar inteligência artificial em Stanford e empreender nessa época que ele acredita ser a melhor época da história para se criar startups. Bom dia, Iago. Boa tarde para mim, bom dia para você. Tudo bem? Bom dia, Aline. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui. Vai ser super legal esse bate-papo. Iago, você já liderou times que construíram produtos milionários e hoje está nessa jornada de reinvenção da IA e de você mesmo. Conta para gente quem é você hoje. É uma jornada super interessante. Minha jornada ela é uma jornada clássica do jovem. Eu gosto de brincar do jovem nordestino que foi lutar e buscar a vida em São Paulo, que acreditava que o mundo corporativo era o único caminho. Então, fui muito cedo e tive a oportunidade de ter grande chance. Cheguei muito cedo em cargo de direção, mas me senti que estava otimizando para um mundo que não era o que vinha pela frente. Então, eu estava olhando e acompanhando muito todas as transformações que a inteligência artificial estava prometendo fazer. Enquanto isso, eu me via preso em discussões de roadmap, backlog, priorização. Eu falei, cara, acho que é um momento perfeito para eu dar uma pausa. Então, a ideia surgiu quando eu estava de férias com a minha família em Portugal. Eu gosto sempre de correr para refletir um pouco sobre a vida. E eu percebi que uma das únicas coisas que importavam esse ano era, de fato, aprender inteligência artificial de verdade, me tornar o que eu chamei lá de proficiente em AI. E eu percebi que minha agenda como executivo não estava comportando, e tá tudo bem, que eu tinha uma série de responsabilidades. Então eu decidi, liguei para o meu chefe, sexta-feira de carnaval, falei: "Cara, vamos conversar, não tô feliz". Uma bela conversa, um amigo, um mentor até hoje, e eu decidi vir para cá para estudar, para mergulhar em AI, para ter tempo, de fato, de poder entender o que está acontecendo no mundo. Não é só ferramenta, tem uma mudança muito mais profunda acontecendo de mentalidade, de forma de trabalhar, de papéis e responsabilidades, como as empresas elas precisam mudar para fazer esse negócio acontecer. Então hoje eu tenho orgulho de dizer que eu saí de uma posição de diretor de produto para uma posição de estudante e aspirante a empreendedor. Então estou explorando algumas oportunidades aqui, em inteligência artificial, então quero empreender em AI. E aí posso contar um pouquinho mais daqui a pouco, mas é isso. Hoje eu sou estudante com orgulho. Então somos dois estudantes aqui. Iago, eu conheci você por meio da sua newsletter, né? Que você está com ela no Substack, fazendo uma newsletter semanal. Depois, quando você responder aqui, eu coloco também nos comentários o link para o pessoal assinar a sua newsletter. E você escreveu um texto muito forte, muito legal, que você falou exatamente isso, de C-level para estudante, from C-level to student. O que te motivou isso, né? Assim, você já falou, como é que não foi só inquietação, teve muito de coragem também, né? Como é que você se conectou com isso? Boa. Acho que coragem sem dúvida, foi um fator fundamental. Eu converso com vários amigos que querem empreender, que querem estudar, que não estão necessariamente felizes com o ambiente deles atual, mas não dão o próximo passo, não, de fato, não têm coragem de sair do contexto. Eu sempre quis empreender, então desde estudante na faculdade, eu sempre me engajei com movimentos estudantis, como o Movimento Empresa Júnior, para ajudar a educação empreendedora no Brasil. Tive startup na faculdade, mas na época achava que estava muito novo, que não tinha experiência, e aí eu decidi começar a trabalhar em startups no Porto Digital, em Recife, até eventualmente quando eu tive a oportunidade de ir para a Ambev. Então era algo que eu sempre tinha no radar, em algum momento eu iria fazer. E o que eu percebi, né, nessa reflexão que eu contei um pouquinho agora há pouco, é que eh, talvez agora fosse um dos melhores momentos na história para se criar startups. A gente tem várias ondas acontecendo ao mesmo tempo.
AI, energia, eh, stablecoins, tem várias ondas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu falei: "Cara, eu acho que é um ótimo momento para eu fazer isso". Eu tinha cumprido um ciclo também com a empresa que eu estava, então já tinha concluído 2 anos e meio quase de novo desafio, e eu achava que era um momento excelente para fazer isso. Também não queria ficar no Brasil, queria vir para cá como eu estou brincando com alguns amigos, para o olho do furacão, para realmente entender o que é que as pessoas estão discutindo aqui em primeira mão. Acho que a gente no Brasil, hoje a distância está muito menor, com certeza, do que era Sim, antigamente, sim. mas a gente ainda segue, né, a gente ainda olha muito tá sendo criado aqui em primeira mão. Eu queria ter essa experiência de ver aqui em primeira mão. Então acho que teve um pouco de, eh, sempre estava conectado com um desejo que eu tinha de carreira. Um segundo ponto, obviamente, né, eu vim pensando nisso há bastante tempo, então me preparando financeiramente, me organizando, entendendo, qual era o melhor momento para fazer isso. E já estava mapeando esses cursos que eu fiz em Stanford há algum tempo. Foi quando eu vi que tinham 2 cursos específicos, é um programa, depois eu compartilho o link. Eles abrem matérias de extensão, chama Stanford Continuing Studies. Muita gente no Brasil não sabe, porque são cursos feitos para a comunidade que mora aqui, no Vale do Silício. Então tem gente que trabalha, eu fiz matéria com gente da OpenAI, da Meta, Google, enfim. E eu vi que tinha um curso exatamente feito para gerente de produto, né, pessoas da carreira de produto, como construir produtos com IA. Então eu senti que era um match do que eu precisava, com o desejo que eu já estava há um tempo de sair, e com essa reflexão também do que eu queria fazer de próximo passo na carreira. Então meio que juntei tudo. ah, Foi muito difícil o processo de saída, eu confesso, e assim, sem romantizar, né? Saiu, lindo, tudo. Dia altos e baixos, dia de muita insegurança. Eu lembro quando eu comprei a passagem e quando eu comprei os cursos, eu estava no South by Southwest, né, que é um dos maiores eventos de inovação no mundo lá em Austin. E eu lembro, Aline, da sensação do meu coração batendo extremamente forte. Sabe quando você tem aquelas sensações que, meu Deus, e eu estava sentia um nervosismo, né, uma ansiedade, um medo do que poderia vir. Mas acho que foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida, porque de fato me proporcionou, primeiro, realizar um sonho, que era morar aqui, estudar em Stanford, mas também estar vendo em primeira mão, essa que talvez é uma das maiores inovações da nossa história, assim, né, talvez mais do que energia, do que fogo, enfim. Então acho que é um pouco disso, teve muita coragem também, mas sem romantizar aqui de altos e baixos, de dias que você: "Poxa, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou no caminho certo?". Então acho que é um pouco disso, assim, acho que precisa ter um pouco de aqui no Vale as pessoas falam que os melhores empreendedores eles são um pouco malucos, delusionals que eles chamam, assim. Tem que ter um Uhum. pouco de De loucura, né. também loucura, porque senão você não sai, você não aperta o play, assim. Acho que é um pouco dessa mistura aí de carreira, de momento e também coragem barra, loucura. E você comprou o seu curso enquanto estava no South By, isso já explica muita coisa. É uma Exato, exato. inquietação da inquietação que você fala: "Eu preciso fazer alguma coisa", né. Exato, eu fui pra lá e quando eu cheguei no South By, eu fui muito assim, eu saí do Brasil, tipo, eu comecei a minha jornada de fato, assim, seriamente com AI, em dezembro do ano passado, eu tentando usar um pouquinho todo dia. Mas em janeiro, quando eu tive essa clareza de que eu precisava, não só, usar o ChatGPT para me ajudar a planejar uma viagem, mas de fato usar esse negócio, essa tecnologia, de forma séria. E quando eu cheguei no South By, eu ainda não tinha comprado nada na viagem. Eu cheguei lá, falei: "Cara, não é mais AI não é mais futuro, não é um negócio que está chegando". Eh, Acho que os 80%, talvez 100% das palestras que eu fui falavam de AI, sobre várias óticas, sobre ótica humana, ótica de tecnologia, ótica de risco, comportamento.
mas 100% AI. E apesar de não ser um negócio novo, né, meu primeiro contato com inteligência artificial foi em 2014, quando eu estava no intercâmbio, fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras na Inglaterra, e eu fiz uma primeira rede neural para um projeto de faculdade. Eu lembro que tinham 2 camadas e 9 parâmetros. Eu fiz num software de engenharia super simples. Quando eu olho hoje as pessoas comentando a quantidade de bilhões de parâmetros, eu fico: "Cara". eh, então quando eu cheguei lá eu falei: "É isso, eu preciso realmente mergulhar e é o melhor lugar do mundo para fazer isso é aqui". Então, foi meio que esse o contexto da saída, e realmente foi super acertado. E aí, como que você está vendo e aprendendo esse uso da IA, para produto, ou para gestão de produto, ou para construção de produto, para melhorar o pensamento de desenvolvimento de produto? Legal. Eu acho que vou falar um pouco do amplo geral que se aplica para produto também. Acho que a forma como as pessoas elas usam aqui, e que eu venho desenvolvendo ao longo desses 3 meses que eu estou aqui no Vale, inclusive fazem 3 meses exatamente hoje, cheguei dia 1 de abril. Eh, não é só usar o primeiro, né, você entender profundamente a diferença de um produto de IA e dos modelos de IA. Muita gente que eu conheço, usa o ChatGPT padrão, mas nunca se perguntou, por exemplo, o que é aquela setinha ali no canto superior esquerdo que você consegue mudar os modelos. Para que serve cada modelo? Então, a primeira coisa que eu vi aqui, que as pessoas elas têm uma curiosidade e uma profundidade para além de só usar o ChatGPT padrão. Saber e conseguir ter essa clareza e esse sentimento de qual é o melhor modelo, para qual é o tipo de tarefa que você precisa, foi a primeira grande coisa que a gente discutiu no curso de GenAI para Product Managers em Stanford. Meu professor, inclusive, ele era diretor de produto lá no Meta, cuidava de uma das frentes do Llama, que é o modelo open source da Meta. Então, a primeira coisa que a gente falou muito foi entender os fundamentos. Entender o que é, o que não é, para que serve, para que não serve. Gastar um tempo entendendo isso. Entender as diferenças entre modelos e ferramentas. E a coisa mais legal que eu vejo muita gente no Brasil focando em automação. Eu acho que tem um super valor, de fato, de tirar a gente das tarefas repetitivas. Mas a forma, pessoalmente, como eu uso e como eu vejo as pessoas usando aqui também, é muito mais como um sistema operacional da tua vida do que como automação. O que que eu quero dizer com um sistema operacional? Eu, por exemplo, eu tenho tanto no ChatGPT quanto no Claude da Anthropic, eh, advisors específicos para gaps que eu tenho como profissional. Então, por exemplo, eu tenho um projeto no ChatGPT, que nada mais é do que um prompt para o sistema, tão simples quanto isso, que é um advisor de startups. Eu nunca fui um fundador de startup, é um gap que eu tenho. Estou querendo fundar uma startup, criei um system prompt que o próprio Claude criou para mim, e aí eu fui refinando com ele, trabalhando, e agora eu tenho um projeto que me ajuda a pensar de forma mais estruturada e a cobrir gaps que eu tenho de raciocínio. Hoje em dia eu tenho delegado uma série de tarefas de pesquisa, por exemplo, para outra ferramenta, Humanos. Então, percebe que não é só usar o ChatGPT, é você de fato entender como esses caras funcionam e como você constrói um sistema operacional onde você está interagindo e, inclusive, às vezes, delegando decisões para as ferramentas. Então, essa é a forma como eu vejo aqui as pessoas usando. eh, e de forma, às vezes, até um pouco assustadora, eu confesso, de você estar orquestrando entre 2 agentes. Você está orquestrando o assistente da OpenAI com o do Claude, e aí você pega um input do Humanos, você combina tudo e você faz um output. Então entender, né, no caso agora do gerente de produto, da pessoa de produto ou qualquer outra carreira, quais são os teus gaps como profissional? Ah, eu tenho um gap em análise de dados, tenho um gap em escrita criativa. Então, por exemplo, eu tenho outro assistente para minha newsletter, onde eu escrevo primeiro o texto no Google Drive, e ele vai me ajudando a entender como eu melhoro a escrita, como eu trago outros elementos, e assim sucessivamente. É um processo iterativo, de muito teste e aprendizagem. Então,
Acho que são algumas formas como a gente consegue adaptar para qualquer profissão. Para gerente de produto, tem inúmeras aqui tarefas de dia a dia que a gente pode delegar e pode automatizar, mas eu acho que a forma mais valiosa que eu pessoalmente encontrei até agora é realmente pensar, nesse conjunto de ferramentas como um sistema operacional que me ajuda a ser um melhor profissional nas áreas que eu não tenho domínio. Então essa é o que eu tenho mais gostado aqui, e o que eu percebi que não é tão trivial. As pessoas elas não pensam que é possível fazer isso. Até mesmo aqui, conversando com alguns outros colegas, o pessoal acha interessante essa visão de construir de fato um sistema operacional, onde você tem mentores, onde você delega certas tarefas, completamente autônomo. Então, a gente fala meio que é um processo do humano, human in the loop, né, o humano no controle, dentro do então é um pouco disso, assim, desenhar um sistema onde você interage, onde você delega, onde você, usa eles para tomar decisão. Então um pouco de como eu tenho visto. Eu uso como você também. Eu uso multi-agentes, com múltiplas tarefas, com projetos, com GPTinhos, com várias funcionalidades ali para melhorar meu GPTs é dia a ótimo. dia. É, eu chamo de GPTinhos. Tenho algumas personas nos GPTinhos. É isso, é Mas as isso. pessoas não usam, acham que é. E sempre me perguntam qual ferramenta faz isso, qual ferramenta faz aquilo. Às vezes todas fazem aquilo que a pessoa quer. Mas você tem que saber como é o que você falou, exatamente o que você falou, tem que saber como ela funciona, para entender como você tirar o melhor proveito dela. E eu vejo as pessoas olhando para tudo isso de uma forma, querendo o atalho de uma IA que já é um atalho. É Então, isso. assim, seria O que tão mais eu importante entender o funcionamento das coisas e usar ela melhor do que sempre essa pressa desse atalho me deixa um pouco angustiada. Ontem eu dei um treinamento e eu falei exatamente isso. Falei, para que tanta pressa que vocês têm em gerar um prompt? Faz com calma, né? Não precisa ter pressa. A IA já vai fazer tudo bem rápido. Você já está ganhando tempo. Não precisa ter mais pressa, né? É muito louco isso. e um É, ponto, você vê complementando essa isso tua aí visão, também? aqui eu acho que um ponto engraçado da diferença da cultura brasileira e americana pela minha ótica, né, pelo que eu estou vendo, tenho 3 meses aqui só. Eh, um dos pontos que todo mundo que eu escuto aqui falando sobre AI, inclusive, experts em AI que estão fazendo pesquisa em AI, eles falam muito da curiosidade sendo um dos principais atributos dessa nova era. Porque na essência, nem OpenAI, nem Anthropic, eles sabem exatamente o que acontece dentro de um LLM, né, que é a sigla do Sim, inglês. Você tem uma rede neural, que é uma rede neural turbinada, e que por acaso eles descobriram que aumentando a quantidade de parâmetros, aumentando a quantidade de dados, ela performa bem para certos casos de uso. Mas na essência, beleza, uma vez que você colocou lá, você não sabe o que acontece. Tem várias startups, inclusive, tentando resolver esse desafio de rastreabilidade, de explicabilidade do que acontece dentro. Então, muita gente fala aqui da curiosidade como sendo um dos principais atributos. Não espera, e aí a parte da paralela com a cultura brasileira, que de fato eu sinto isso, todo mundo vem me perguntar: "Qual é a IA que eu faço isso? Qual é a IA que eu faço aquilo?". Eu falei: "Cara, depende, testa, experimenta, o que funciona para você não necessariamente funciona para mim". Óbvio que a gente sabe que tem alguns modelos que eles funcionam melhor para certas coisas. Eu particularmente, eu desenvolvo, eu nunca desenvolvi, aprendi computação na faculdade, mas nunca desenvolvi. Hoje em dia eu estou desenvolvendo, usando algumas ferramentas. Eu gosto muito dos modelos da Anthropic para desenvolver, eu também. mas para pesquisa eu tenho usado humanos, o ChatGPT, às vezes Perplexity, então vai muito dessa você ter curiosidade de experimentar. Acho que talvez o principal recado para todo mundo que eu falo é: "Cara, experimenta, curiosidade, testa, vai lá, coloca a mão na massa". E como você falou, as pessoas elas acham que vão escrever uma linha e vai estar tudo certo. Eh, tem prompts de centenas de linhas, 150 linhas. As pessoas começam já a falar aqui mais, não mais de prompt engineering, mas de context engineering.
Porque não é mais só o prompt, é como você consegue colocar outros arquivos e outros contextos para que você tenha um melhor output. Então, acho que essa é a principal diferença, talvez, resumindo, seria a curiosidade para testar, colocar a mão na massa, mesmo com essa insegurança de errar, né? Porque no final do dia é como se fosse um músculo, né? Você não treinar, se não praticar, você vai conseguir desenvolver ele. É. Você, você falou um pouco agora há pouco sobre automação, né? Que IA não é só sobre automação, que a automação tem o seu super valor, mas não é só sobre isso, né? Por outro lado, a gente tem também a questão e as discussões sobre o futuro do trabalho e o impacto da IA nessas automações. Qual é a visão que você está vendo por aí? Do que se fala sobre o futuro do trabalho e automação? Legal. É um tema complexo, um tema que ainda na minha visão, eu não acho que existe um consenso e uma clareza. Acho que tem muita coisa sendo discutida. Uma coisa que, a minha opinião, né? É um fato que o nosso trabalho ele vai, ele vai mudar. Né? Como vai ser? Ah, tem gente falando, por exemplo, o Mark Benioff, do Salesforce, falando que já tem 50% do trabalho feito por agentes. Mas aí quando você vai ler, a acuracidade média, eu vi em outro artigo, desses agentes é de 40%. Então, assim, menos não funciona, não entrega a tarefa. Então, eu acho assim que primeiro a gente tem que ter um pouco de cuidado de entender que a tecnologia ela já está num nível de maturidade. Pelo fato de a gente só falar de IA, não significa que ela já está num nível de maturidade onde ela entrega todos os benefícios. Acho que vai ser uma curva longa de talvez 5, 10 anos, na minha opinião. A gente sempre tende a ter a sensação de que a transformação ela vem muito mais rápido do que na real ela vem. Na prática, hoje, a gente ainda não tem infraestrutura, a gente ainda não tem ferramentas que de fato garantam, né, apesar de super avanços em protocolos, agentes, infraestrutura, interoperabilidade, acho que a gente ainda não está lá. Vai ter uma curva longa ainda. Então, o que que eu trago aqui na minha opinião, além disso? Que vai mudar, com certeza. Então, acho que tem um tema de AI literacy, né, que é o letramento de AI, que todo mundo tem falado. Que uma coisa que a gente. E aí, num segundo curso que eu fiz em Stanford, que era liderança na era de AI, como líderes de organizações, eles precisam entender essa nova transformação e algumas perguntas que ajudam a nortear essa adoção. A gente falou muito do letramento digital. Talvez os CEOs que estão hoje na cadeira, talvez seja uma das últimas gerações que vão gerir uma força de trabalho 100% humana, né, se fala muito disso aqui. Então, Uhum. entender o letramento de AI e realmente levar a sério que isso é uma habilidade, talvez a habilidade mais importante hoje, não só para você manter seu emprego ou não, mas para você progredir e prosperar como profissional. Isso é uma coisa muito importante. Então eu não tenho para mim vai mudar, para mim, assim, eu sou do lado otimista, tá, eu tenho aqui uma perspectiva de otimismo. Eu acho que tecnologia, ela veio em diversas ondas e transformou a forma como a gente trabalhava. Estava discutindo com um amigo meu esse domingo, quando as calculadoras foram inventadas, os protestos de professores aqui nos Estados Unidos contra a calculadora nas escolas. Assim como a gente está vendo hoje vários professores discutindo sobre o uso assim como a gente viu o uso de celulares nas escolas, né? E acho que eu tomara que a gente tenha aprendido com tudo isso para a gente encarar agora. Qual é a grande diferença? É que é uma tecnologia muito mais poderosa e está acontecendo muito mais rápido do que a gente consegue processar. Então, eu acho que vai ter um impacto. A minha visão ela é otimista. Acho que os benefícios eles vão superar os malefícios. Acho que no curto prazo, sim, vai ter um deslocamento relevante
de Mão de obra posições, para lá e mão de para cá. obra, para lá e para cá, mudança de papéis. Então, escrevi ontem, domingo agora, sobre a mudança no papel da função de produto, né, da gestão de produto. Então, acho que várias carreiras elas vão mudar radicalmente e é super importante que as pessoas tenham consciência. Como eu lembro que no começo da minha carreira se falava que precisava se aprender a desenvolver. Escrever código era fundamental. 10 anos depois, a gente hoje está vendo que o software está transformando-se em inglês. Hoje em dia, você através de inglês você consegue construir software. Então, a diferença é essa, assim, é uma velocidade muito maior e uma transformação muito mais profunda. Então, realmente dedique aí 30 minutos, 1 hora por dia. É a forma como eu tenho feito, para aprender e se tornar letrado, né, em AI. Isso você eu também estava aqui na minha lista de perguntas para você, era exatamente isso. Do o que você vê nessa nova forma de fazer gestão de produto por IA? É uma coisa eu também fui gerente de produto, né, já usava o Trello e outras ferramentas, Gira, um monte de coisa, falava: "Nossa, que bom, que maravilha", né. O fim daquele post-it na parede, que também é legal para você ter um insight, para você ter a visão das coisas, mas como fazer a gestão de tantos times, tantas coisas, né. Você está vendo isso mais pelo lado de metodologia ágil, mais pelo lado de pessoas? Como é que você vê o mundo produtos, gestão e criação de produtos, pós-IA? Boa. Eh, alguns pontos, assim. Eu acho que a primeira grande mudança, na verdade, é uma mudança. A gente tem um contexto hoje onde a gente tem um software que a gente chama de software determinístico, né. Então, basicamente, eu coloco um input, eu tenho um processamento e tenho uma saída. Então, construir software para esse mundo é mais é menos complexo no sentido de que você entende o que está acontecendo dentro da caixa preta e você consegue predizer a saída, né. Então, você tem a mentalidade de o que está acontecendo agora é que o construção de software na era de AI, inclusive tem um talk super legal, depois eu compartilho, que é do Andrei Karpathy, que é um dos fundadores da OpenAI. Ele deu agora, recentemente, na Startup School da Y Combinator, que ele fala do software na era de AI. A gente está indo para um caminho onde o software 1.0, que é o código como a gente conhece, com o software 2.0, que são os prompts, os LLMs, com o software 3.0, que vai ser em inglês, linguagem natural, vai estar tudo misturado. Quando você coloca um LLM no contexto, você tem um software que ele é probabilidade. Todo mundo quem já testou sabe. Mesmo input em LLMs diferentes, em modelos diferentes, vai ter output diferentes. Então, Sim. a cabeça e a mentalidade e as habilidades para se construir software para esse mundo vão mudar. Uma coisa que a gente discutiu muito na aula de Stanford para produto, que é uma das principais habilidades do PM do futuro, vai ser realmente conseguir controlar esses LLMs. Então, assim, como você consegue dar contexto, dar prompt, dar input, usar outras técnicas, outras ferramentas, para você de fato conseguir extrair o output que você precisa. Então, meio que está acontecendo a complexidade para construir o software está diminuindo, mas isso não significa que quando você constrói o software agora com AI, que ele está pronto para ir para produção, principalmente se for visando o seu usuário externo. Então, o que está acontecendo agora no Brasil? Estava conversando com um amigo meu semana passada também, de uma grande fornecedora de banco de dados global. Falou, cara, eu tenho centenas de clientes que estão pilotando AI há meses e ninguém consegue colocar em produção. Seja porque não está no E nível de confiabilidade, seja porque o time não consegue extrair o que precisa, porque tem medo, porque não tem governança. Então, a gente tem um shift grande. E um ponto que a gente discutiu também bastante é que uma das outras principais habilidades também vai ser conseguir fazer as avaliações, né, que a gente chama de evaluations. Então, você construir as perguntas e respostas
para você testar se o output do modelo de fato está se comportando do jeito que você precisa. Então, esses dois grandes, na minha visão, são as principais mudanças, mais do que automação e mais do que ferramenta. Eh, e uma terceira mudança, que eu vejo também, são nos papéis e responsabilidades. Mas isso já é uma mudança que já aconteceu aqui nos Estados Unidos, e no Brasil acho que ainda está acontecendo. No Brasil, eu cansei de ter time que eu tinha diversas camadas. Tinha o analista de produto júnior, o PO júnior, o PM1, o PM2, o sênior PM, o GPM. Aqui nos Estados Unidos, primeiro, os times eles são muito mais seniores e muito mais lineares. Então você não tem tantas camadas. O time de engenharia ele tem um papel aqui muito diferente do que grande parte dos times de engenharia que eu tive contato, que eles são muito mais independentes. Ou seja, você não precisa, como PM, ter toda aquela complexidade de chegar no nível de tarefa, história do usuário, tarefa, tudo detalhado. Não, aqui já se atua numa camada muito mais high level, assim, estratégia, princípios da tomada de decisão. E o time de engenharia ele é muito mais dono do problema e muito mais preocupado com o cliente do que a média. Então eu vejo também com AI isso vai ser potencializado. Os times eles vão começar a meio que se misturar, então não necessariamente você vai ter a dinâmica tradicional de PM, designer e engenharia. Talvez você tenha alguma É, mistura nesse contexto. Então são todo várias mudanças, aumento de mas essas três, processamento todo aumento de processamento, de capacidade de processamento vai ajudar muito também, né. Era uma sem coisa que a dúvida. gente não tinha. Aí fazer isso que você falou, quantas pessoas, quantos isso, quanto aquilo, ficava um pouco no empírico, né. Agora a IA dá para ajudar nisso também, né. Sem dúvida, assim, a capacidade de você fazer, então, desde um ponto de assistentes para você fazer testes, experimentação e pesquisa muito mais rápido, construir hipóteses. Então, eu estou agora, por exemplo, fazendo o discovery e a pesquisa da startup que eu quero montar. Estou usando nativamente ChatGPT, Manus, Claude, Perplexity, para me ajudar não só a acelerar a curva de aprendizado sobre o tema, mas também me ajudar a me questionar sobre pontos pontos falhos, me ajudar a estruturar as hipóteses. Então, tem até um livro super legal que eu recomendo, tá até aqui, chama, ah, A Máquina de Experimentação. É um professor de Harvard que ele fala como você alcançar o product market fit na era de AI. Recomendo para todo mundo, virou meu livro de cabeceira, e ele fala do contexto do que você pode trocar, né, do empreendedor 10x, pega empreendedor, muda para qualquer carreira, né, o PM 10x, o designer 10x, o criativo 10x, como você de fato usar a AI como um sistema operacional para você ter muito mais resultado. Então é super legal, assim, a visão dele de: "Ah, legal, preciso fazer uma experimentação, criar um experimento, como é que a gente originalmente faria?". Ia lá na mão, desenhava todas as hipóteses, discutia, ia, É, voltava. isso aí você Agora ganha um você tempão fazendo isso, você elimina exato, um monte de coisa. Agora, já pode contar já o que que é startup? Você está com ideia? Não, né, não ainda pode. não. Eu tô curiosa. Todo É, mundo tá falando comigo: "E aí, tô curioso e tal", mas ainda é né, cedo. ainda é cedo, mas eu imaginei que fosse cedo ainda, mas estou curiosa. Tem um pedaço interessante aqui, você, usou a escrita para se comunicar daí para fora, né, e compartilhar. Você compartilha muitas coisas, você compartilha coisas legais e você compartilha também as suas angústias, né. O que que escrever te ajuda a ser uma pessoa melhor, ou te ajuda a liderar, ou te ajuda a processar toda essa inovação que você está consumindo? Boa. Acho que cada um tem a sua forma de cristalizar o pensamento, né. Para mim, a escrita ela me ajuda a ter mais clareza, primeiro. Segundo, ter mais também, consolidar os aprendizados que eu estou tendo. Então é um momento que eu costumo parar. Inclusive, estou até
tô até tendo que adaptar um pouco, porque eu adorava, o que eu gosto de fazer é acordar no domingo cedo, tomar um café e escrever. Só que às vezes os textos estão saindo em horários diferentes, então agora eu vou ter que me organizar para deixar programado. Sim, tá crescendo, então eu tenho que profissionalizar um pouquinho. Mas para mim é isso, assim, é clareza, me ajuda a consolidar o conhecimento. Mas uma coisa também que eu percebi, e que eu estou usando isso como uma forma também de, motivar as pessoas. Porque na internet todo mundo é perfeito, né, todo mundo é sucesso, rico, maravilhoso, e acho que a autenticidade e você, de fato, compartilhar a vida real, ela é muito importante. Então eu também tenho usado isso para ser um veículo também de falar para as pessoas: "Gente, ó, primeiro, é possível". Quantidade de gente veio falar comigo dizendo que, sonhava em ir para Stanford e não sabia que existia outro caminho a não ser os cursos tradicionais. Quantidade de gente que veio falar comigo dizendo que largou o emprego para empreender. Quantidade de gente veio agradecer. Então, também um tema de num mundo onde tudo a internet é perfeita, também mostrar um pouco de vida real, de angústias, de anseios, de aprendizados, né. Eu não me coloco, como um expert, eh, sei da minha senioridade, do meu potencial, do que eu já fiz na minha carreira, mas sei que todo mundo agora tá aprendendo. Então, acho que é um pouco disso também, sabe, para dar um pouco de bastidor, para que as pessoas vejam que na real todo mundo, tem suas angústias, seus anseios, seus medos, né. E é um pouco disso. Então acho que me ajuda nesses 3 pontos, assim, sabe, de aprender, de clareza, mas também de ajudar as pessoas a verem que, na real, todo mundo tem medo e todo mundo tá, por mais que não fale, mas todo mundo tem. Então acho que é um pouco de como é que você consegue lidar com isso, é que é a chave. E qual é o principal aprendizado que esse seu momento de aluno de IA e de si mesmo está te trazendo, depois de tantas mudanças? Eu acho hã, que primeiro, que o pa acho que o papel de estar sempre aprendendo e me resgatou um pouco me resgatou um pouco um Iago de uns anos atrás que sempre estava na cadeira do aprendiz, de buscando aprender. Então acho que no meu último desafio corporativo estava numa pressão muito grande, porque a gente estava num desafios super relevantes, fazem parte da jornada, e eu estava ultra focado em fazer o negócio acontecer. Então eu não estava conseguindo ter esse tempo de aprender, de olhar. Então acho que a primeira coisa é resgatar esse meu lado de, sempre querer aprender e sempre estar aprendendo. O segundo ponto é que, acho que o segundo ponto é que acho que o empreendedor brasileiro, ele tem muito a ensinar também para muita gente, assim. Acho que está sendo super legal estar aqui no Vale do Silício para meio que aprender com eles também. Mas eu até estava conversando com um dos meus outros de um outro professor meu, que aí é do curso de startups, e eu perguntei assim para ele: "Cara, qual é a característica que você mais admira em um empreendedor?". E aí ele falou de garra, né. E também me reacendeu, uma característica que é muito minha. Eu sempre fui o cara que tinha mais vontade. Assim: "Iago, você se considera o mais inteligente?". "Não". "Se considera o". "Não". Mas para ter mais vontade do que eu, meu amigo, tem que ter vontade, entendeu? Assim, acho que essa é uma reflexão importante. Assim, na Ambev a gente falava muito disso, de estar querendo, quase morder a mesa, sabe, de vontade, de querer fazer acontecer. Então acho que também resgatou esse lado então tem sido, na realidade, um processo, Aline, de autoconhecimento e redescoberta das minhas fortalezas e de como eu consigo agora com AI, cobrir os meus gaps e me tornar uma pessoa e um profissional melhor. Acho que tem sido um pouco dessa mistura. Deixa eu te fazer aqui, eu
assisti uns vídeos de um professor de Stanford muito legal, não sei se você tem aula com ele, Jeremy Utley. Não. Eu gostei, eu comecei a assistir ele lá atrás, que eu gostei de ver o jeito que ele ensina a perspectiva de uso da inteligência artificial, né? Que não é esse ensina a pensar o como usar melhor, né? Então eu achei bem legal. Aí eu vi que você estava fazendo esse curso, imaginei que você talvez fosse trombar com ele em alguma hora. Um cara bem legal a fala dele, tá? Cheio de vídeo Boa, aí, depois né? eu vou dar uma olhada. É super, assim, a faculdade, ela é enorme, né? E é muito legal aqui de ver uma faculdade que é muito empreendedora, como também cada centro tem muita autonomia para ter seus próprios programas. Então, Sim, é cada um é um super, programa, né? super legal. E assim, eu recomendo para todo mundo que tiver é, o Continuous Studies, eles têm cursos de um dia, de um final de semana, uma semana, 15 dias, até 2, 3 meses. Então, vale super a pena olhar, é acessível comparado. O grande desafio é, de fato, o custo de vida, morar aqui. Mas se você olha, o curso em si não é tão inacessível. E eu recomendo porque você está inserido dentro do campus, então você vive, e você consegue participar dos eventos, então tem muita coisa acontecendo, é super, super, super legal. Sou fã, assim, foi um sonho realizado e eu recomendo para todo mundo. Muito bom. Agora vamos aqui para um ping-pong rápido. O que a gente se esquece quando vira especialista demais ou quando senioriza demais? A mentalidade de aprendiz, de iniciante, a curiosidade de perguntar e de aprender coisas que você acha que você já sabe. Acho que é isso, o principal ponto. O que uma frase que te orienta hoje? Clichê, mas a Stay Hungry, Stay Foolish, do Steve Jobs, acho que fala muito sobre fome e sobre essa curiosidade, essa mentalidade de Morder a aprender. mesa, né? Moderar mesmo, tem que querer. Tem um amigo Tem meu que que, ler. que fala que é o have to querer. Vou até depois mandar para ele aqui. Tem que É, querer, é isso. você tem algum erro que te ensinou mais do que um acerto? Acho que todos os erros da minha carreira me ensinaram mais do que os acertos, assim. Acho que, sem dúvida, aprender com os erros, acho que é o ponto principal. Então, poderia, talvez, mais uma hora aqui falando de todos eles. Mas, sem dúvida, todos os meus erros de carreira foram que me ensinaram mais do que os acertos. Produto que você admira? Ou Produto que serviço? eu, os produtos que eu Um produto ou admiro. um serviço que você admira? Ah, tá na moda agora, mas o Lovable, eu acho que os caras fizeram, Lovable, né, ferramenta de, Uhum. de, de desenvolvimento assistido com AI. Eu acho que eles conseguiram fazer uma evolução na forma como as pessoas enxergam software. Óbvio que tem suas limitações, óbvio que tem muito ainda a evoluir, mas acho que tem sido muito legal ver o que eles têm feito, principalmente na comunidade criativa do Brasil. E uma ideia que você gostaria de ter tido? Uma ideia que eu gostaria de ter tido. Ah, eu acho que o Nubank. Assim, o Nubank é uma inspiração, eh, e eu compartilho muito da, dessa mentalidade de resolver problemas reais, né? Tem que pegar problemas complexos e resolver, e fazer isso de uma forma super, super obcecada no cliente. Então, eu lembro que eu sempre odiei ir para uma agência bancária, burocracia, e quando eu vi o Nubank lá atrás, eu fui lá no comecinho, quando tinha lista de espera ainda, eu falei, puta, legal, isso é um negócio que eu admiro. Então, cultura, fazer um negócio pro cliente, são dois valores que eu com certeza quero levar nas minhas próximas empreitadas. E para quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir esse podcast e está sentindo que precisa de uma transição, que quer uma transição, o que você diria para essa pessoa? Que conselho você daria? Segue a tua intuição de forma responsável, mas segue ela e busca conversar com pessoas que fizeram. Então, estou super disponível também, qualquer canal aí quiser conversar comigo. Mas é isso, acho que segue a intuição de forma responsável, mas não deixe de fazer, porque a vida é uma só. Eu costumo falar para meus amigos que a gente na vida tem que fazer o que é inevitável, né? E inevitável é a gente realizar os nossos sonhos. Então, foi um pouco disso que eu usei
para decidir, espero que ajude por aí também. Tá ótimo. Iago, obrigada, obrigada pela sua participação. Muito sucesso aí, vou continuar te acompanhando na newsletter, no grupo. Você sempre compartilha coisas legais e interessantes. Pessoal, todos os links e conteúdos que o Iago citou vão estar aqui embaixo no descritivo do vídeo, é só abrir e a gente volta em breve com mais um IA Trendcast. Obrigada, Iago. Obrigado, Aline, obrigado, pessoal, sucesso para você também e vamos embora. Bora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.